Pronto, vou colocar também para apresentar o slide. Isso, para fazer as avaliações no portal do aluno. Tanto as avaliações como também essas aulas gravadas da disciplina e o material da disciplina, também os slides, vocês têm tudo acesso pelo portal do aluno. Pronto, vocês estão vendo o slide? Obrigada. Então, na nossa última aula, já vai ser diferente. Nós vimos todos os sistemas. Espera aí, deixa eu ver qual a sua dúvida. Isso, Paloma. No portal do aluno, tanto as avaliações, como também o material que fica lá, disponibilizado as aulas gravadas e também os slides. Vocês têm acesso, porque até o final do semestre, na real, até o final do módulo. Então, vocês ainda continuam tendo acesso para responder as avaliações. No final do módulo mesmo, do primeiro módulo do curso técnico, aí o sistema ele vai fechar e vocês não têm mais acesso. Então, até final de, no caso, até o próximo mês, vocês conseguem ainda responder as avaliações. Eu só reforço mesmo a importância de que vocês não deixem para a última hora. Pronto. Então, pessoal, na nossa última aula, a gente vai fazer uma revisão, né, dos sistemas e dessa forma, o que for de dúvida, vocês. Hum, Gerlânia, boa dúvida. Não sei te responder. Eu acredito que vocês têm acesso, sim, vocês só não têm a oportunidade de responder às avaliações. Mas de ver o conteúdo, o material que é disponibilizado, acredito sim que vocês têm acesso ainda. Pronto, o que for de dúvida, pode deixar aqui, que eu vou respondendo conforme avançando. Então, nesse nosso último encontro, a gente vai ver agora focado nas condutas de enfermagem propriamente na clínica médica. Então, a gente viu todos os sistemas, nós vimos o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema gastrointestinal e o sistema urinário. Então, agora nós veremos quais são as condutas de acordo com o que os pacientes apresentam de patologias dentro de cada um desses sistemas. A gente vai fazer uma revisão, não, vai ser algo que vocês também verão ao longo do curso, né, na disciplina de TBE, na disciplina de UTI, na disciplina nos estágios também. Então, nisso, quando a gente fala ali sobre a atuação do técnico, o trabalho do técnico numa enfermaria de clínica médica, a gente precisa pensar nas ações que esse técnico ele vai desempenhar, quais são as atribuições que o técnico ele vai prestar ali nesse lugar. Então, é na clínica médica que a gente tem ali complexidades de doenças crônicas, de doenças agudas, né? De diversos tipos de patologias. E para isso, o técnico ele precisa desempenhar um cuidado de excelência, que né, vai se moldar de acordo ali com a necessidade do paciente. E esse cuidado ele precisa ser feito com rigor e com atenção. Então, na clínica médica, o técnico, ele vai ser o profissional que vai passar a maior parte do tempo ao lado do paciente. É o técnico que desempenha o papel mais próximo, né? O cuidado mais próximo ali com o paciente. Ele tem um contato direto com esse paciente. E por justamente isso, né, o técnico ele vai ser responsável ali pela monitorização contínua desse paciente, nós somos os olhos e ouvidos da equipe multiprofissional. Então, a gente, o técnico de enfermagem, ele vai estar na linha de frente
do cuidado com o paciente, ele vai prestar assistência direta a esse paciente. Então, ele precisa ter ali atenção às primeiras alterações, porque é o técnico de enfermagem que vai identificar essas primeiras alterações do estado de saúde do paciente. Se uma pressão estiver alta, é o técnico que vai identificar, porque compete ao técnico a verificação dos sinais vitais. E ali no paciente dele, aferir a pressão do paciente. Então, se tem uma oscilação na pressão desse paciente, se o paciente está tendo um pico de pressão, uma crise hipertensiva, quem vai identificar é o técnico de enfermagem, quem vai estar ali na frente identificando esse problema para repassar para a equipe. Além disso, por ter esse contato mais próximo, esse contato direto, o técnico prestando assistência, ele precisa ter cuidado à segurança do paciente, em garantir ali que a execução das técnicas ela seja feita de forma correta, desde o preparo e administração de um medicamento até o controle de infecções também, garantir que essa segurança do paciente ela seja mantida e evitar também erros de administração de medicamentos errados, né, em dosagens erradas também, em troca de paciente, acabar fazendo a administração do medicamento em outro paciente, ou também fazer a realização de algum exame laboratorial, uma coleta de outro paciente. Então, tudo isso o técnico precisa ficar atento para garantir a segurança desse paciente na clínica médica. E também compete ao técnico de enfermagem a promoção do autocuidado. Por ser um profissional que ele precisa criar um vínculo com seu paciente, esse técnico ele tem ali o dever de prestar, de garantir a educação desse paciente, garantir que esse paciente ele entenda ali as orientações sobre seu tratamento, as orientações sobre o autocuidado, que esse técnico ele reforce ali a importância dessas orientações, para assim garantir que esse paciente ele consiga se recuperar e também prevenir rehospitalizações, garantir com que esse paciente que está ali internado, ele receba o tratamento, ele seja orientado quanto ao tratamento, e ele consiga manter ali sua saúde preservada, ele consiga cuidar da sua saúde, para que esse problema não retorne, para que ele não precise se rehospitalizar. Então, né, nós falamos de pontos essenciais no cuidado que o técnico ele precisa prestar ao paciente. Então, né, o pilar ali da assistência de enfermagem precisa garantir bastante a segurança do paciente, porque nós desempenhamos cuidados a esse paciente, nós fazemos, o técnico é responsável por fazer o preparo e administração do medicamento no paciente, por fazer também coleta de sangue, coleta de materiais desse paciente, também fazer a administração intravenosa, intramuscular, então a gente precisa garantir que esse paciente, que todas essas atividades, todas essas ações, elas sejam feitas da forma correta, para que a gente consiga minimizar erros e preservar sempre, garantir sempre a saúde desse paciente. Ai, gente, só um momento. Um cisco no olho. Paloma, eu não sei te responder diretamente, porque assim, eu, enquanto professora do EAD de vocês, professora das disciplinas online, eu não tenho acesso diretamente ao sistema, né, da disciplina. Então, não sei dizer se algum aluno puder responder, porque a gente, professor do EAD, nós mandamos o material para os coordenadores, e os coordenadores é que colocam, que têm acesso diretamente ao sistema e colocam o material, colocam as provas. Então, se algum aluno puder responder, né? E também um sistema para gente, professor, é diferente do sistema como ele aparece para vocês que são alunos. Então, voltando aqui, com relação à segurança do paciente, falei para vocês, né?
que a gente precisa seguir ali etapas. A gente precisa seguir etapas para minimizar erros. Então, nesse protocolo de segurança, o que, que a gente vai focar ali durante nossa assistência? Na identificação do paciente. Então, a gente precisa, né, ter como ação de enfermagem, verificar sempre os dados identificadores, ao menos o nome completo e a data de nascimento. A gente vai levar, no mínimo, né, em consideração nome e a data de nascimento, porque numa mesma enfermaria, às vezes tem dois pacientes com o mesmo nome, Maria, Maria Aparecida. Então, tem mais, como são nomes comuns, a gente vai ter ali diversos pacientes com o mesmo nome, Maria Aparecida, Maria do Socorro, ou João Batista, seu Antônio. Então, por isso a gente precisa ficar atento em conseguir dados que a gente consiga diferenciar um paciente, o seu Antônio, dos outros seu Antônio, antes de qualquer realização de procedimento. Então, por exemplo, quando a gente está preparando um medicamento, a gente precisa identificar esse medicamento que a gente está preparando. Se eu for administrar uma dipirona intravenosa, por exemplo, eu preciso colocar nessa dipirona uma fita, e nessa fita eu preciso o medicamento que está ali contido nessa seringa e o horário também. Então, nisso, se eu sei que na enfermaria vai ter mais do que um Antônio, eu preciso colocar ali Antônio e o sobrenome também, que eu possa diferenciar, para assim eu não chegar com essa dipirona, ir lá no leito do paciente, e às vezes o paciente trocou de leito também, e acabar administrando esse medicamento no paciente errado. E esse medicamento, por exemplo, é um medicamento que o paciente tem alergia, o paciente que eu troquei, ele tem alergia também. Então, para a gente minimizar esses erros, a gente precisa ter esses identificadores, ao menos ali o nome completo do paciente e a data de nascimento. Aí a gente ainda seguia pelo nome da mãe, pelo prontuário, para a gente conseguir diferenciar. Então, seja em qualquer procedimento que a gente faça, seja a administração de um medicamento, de uma dipirona, até a coleta de um exame de sangue, até uma transfusão, qualquer um desses procedimentos, a gente precisa, sim, antes fazer a identificação correta. E justamente o foco, né, da gente fazer essa ação vai ser evitar a troca de pacientes, que é um erro básico, extremamente básico, mas potencialmente fatal. Então, outro ponto da segurança do paciente, o que que a gente, quanto técnico, precisa ficar atento? A gente precisa ficar atento na segurança, na prescrição, no uso e administração de medicamentos. Então, a gente precisa ter ali o conhecimento dos 13 certos do preparo e administração de medicamentos. Gente, vocês já ouviram falar desses 13 certos? Então, com relação aos 13 certos, nós temos ali uma tabela que ela foi criada para guiar nossa prática. Eita, peraí. Para guiar nossa prática, em que ela tem ali, né, nessa tabela, ela vai guiar sobre a gente identificar o paciente correto, a dosagem correta do medicamento, o horário correto. Então, são esses certos que a gente precisa fazer antes da gente preparar e antes da gente administrar algum medicamento. Então, isso, né, garantir a gente fazer esse check-up, de ir lá checando, eu identifiquei o paciente correto, fiz a dosagem correta, foi no horário correto, foi também, tem algum medicamento que interage, então a gente vê todos esses certos, vai fazer com que a gente consiga reduzir erros, reduzir eventos adversos, né, e vai ser uma atenção voltada para medicamentos também de alta vigilância.
Então, imagine uma insulina, a gente administrar uma insulina numa dosagem maior do que o paciente necessita e acabar fazendo com que esse paciente tenha uma hipoglicemia, né? E uma hipoglicemia que, se não identificada e revertida, esse paciente ele possa até entrar em coma e ir a óbito. Então, justamente, a gente precisa ter ali uma atenção na prescrição, no preparo, na administração de qualquer um dos medicamentos. Então, outro ponto, higiene das mãos. A higiene das mãos, ela precisa ser feita de forma certa também, para que a gente evite ali levar infecções de um paciente para outro, contaminações. Então, se a gente segue ali, a gente precisa seguir a técnica dos 5 momentos da higiene das mãos, que a gente até vinha na época da Covid, né, de fazer essa higiene ali, no mínimo em 1 minuto, de forma bem lenta também, de fazer com que a higiene ela seja feita por toda a mão, de garantir que toda a higiene a gente consiga limpar essa mão completamente, não só a mão, os dedos também, entre as unhas. E a gente precisa fazer essa higiene das mãos antes e após o contato com o paciente, antes de procedimentos, sejam limpos ou assépticos. Após o risco à exposição de fluidos corporais também, a gente vai fazer, por exemplo, uma coleta de urina. Então, a gente precisa fazer antes, depois, ali, mesmo com luva. Após contato com áreas próximas ao paciente, então, se a gente for verificar uma pressão, colocou lá o esfigmo no braço do paciente, a gente tem que fazer essa higiene das mãos antes e depois desse contato com o paciente. Então, isso tudo vai prevenir, né, infecção relacionada à assistência à saúde. Ou seja, desse paciente ele está ali no hospital e acabar adquirindo alguma infecção dentro do próprio hospital. Por quê? Porque os profissionais que prestaram assistência não garantiram essa segurança, né? Acabaram passando infecção de um paciente para outro. Então, infecções que o paciente adquire ali no âmbito hospitalar, por meio de erros que os profissionais de saúde eles cometem, são chamados das IRAs, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde. O paciente vai adquirir dentro. E essa é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade hospitalar. Sei que vocês já devem ter visto até nos jornais, nas redes sociais, de algum paciente que estava no hospital tratando alguma patologia e acabou adquirindo outra patologia, estava na UTI, adquiriu infecção na UTI, acabou indo a óbito por conta disso. Então, essas infecções, elas que são adquiridas pelo paciente ali no âmbito hospitalar, são infecções que elas são evitáveis, se os profissionais eles se atentam ali às técnicas para garantir essa segurança do paciente. Então, também, a gente tem, como ação de enfermagem, a prevenção de quedas, né? Em que o técnico ele precisa ficar atento ao paciente, ao risco que esse paciente ele tem de levar uma queda, e que essa queda ela vai atrasar também a alta do paciente, vai ser uma queda também que pode até causar danos a esse paciente. Então, o técnico ele precisa ter uma avaliação, fazer uma avaliação do risco de quedas na admissão e diariamente. Essa avaliação ela é feita por meio dos escalas. Então, o técnico ele vai preencher essa escala para avaliar o risco ali que esse paciente tem de cair, se ele tem um risco maior de cair, ficar mais atento a esse paciente, né? Na supervisão. A gente precisa também ter algumas condutas para diminuir o risco de quedas, como, por exemplo, manter sempre a cama numa posição mais baixa, se esse paciente ele deambula, para que justamente quando esse paciente ele vá sair da cama, de sua cama, para ir ao banheiro, para ir andar um pouquinho, e não tem o risco de cair se essa cama está numa posição alta. As grades também da cama, elas sempre devem ficar elevadas para garantir com que esse paciente, enquanto ele está ali na sua cama, ele não caia. Então, orientar o paciente e acompanhante sobre como pode pedir ajuda para levantar,
E isso, o foco, né, dessas ações de manter a cama ali numa posição mais baixa, de elevar as cabeceiras, de ter cuidado também na hora que o paciente ele vai se levantar, vai ser para proteger esse paciente, especialmente idosos e aqueles pacientes com déficit neurológico, né, com alguma patologia, com alguma comorbidade que afete ali a deambulação desse paciente, afete ali a coordenação motora, ou que fazem uso de medicamentos sedativos ou diuréticos, que o sedativo ele vai rebaixar ali o nível de consciência do paciente, então o paciente vai ficar mais sonolento, tem um risco de quando ele for levantar de uma vez, ele acabar caindo, que faz uso de diuréticos que vão baixar a pressão desse paciente também, dele levantar de uma vez, a pressão baixar, ele acabar caindo, ou também ele vai ter uma necessidade maior de ir ao banheiro, e por ter essa necessidade maior de ir ao banheiro, porque o diurético, ele aumenta a diurese, ele aumenta, né, a frequência urinária do paciente. Então, por ter essa necessidade de sair mais vezes do seu leito, a gente precisa garantir com que essa saída desse paciente do leito, ela seja feita da forma correta e minimizar ali o risco de quedas. Outro ponto também é a prevenção de lesão por pressão, ou seja, de feridas ali que são ocasionadas por meio do paciente passar muito tempo numa posição, que são feridas em áreas de proeminência óssea, que a gente fala, né? Então, a gente, enquanto técnico, vamos utilizar escalas para avaliar ali o risco desse paciente, se é um paciente que tem maior risco de desenvolver ou menor risco. Vamos também utilizar a mudança de decúbito, ou seja, mudar esse paciente a cada 2 horas no mínimo, também para a gente diminuir esse risco ali de lesão, inspecionar também a pele durante o banho nesse paciente. Então, se a gente está realizando o banho, a gente já inspeciona a pele, vê se essa pele ela não tem ali uma área vermelha, principalmente nas áreas de proeminência óssea, como por exemplo a área sacral, no calcanhar, no cotovelo desse paciente, ver como está, se tem ali uma irritação, se está vermelho, se está com dor também, que a gente precisa garantir a integridade dessa pele também o indicador da qualidade do cuidado de enfermagem. Então, evitar a posição de Fowler, ou seja, o paciente ficar ali com a cabeceira levantada acima de 30 graus por longos períodos, porque isso vai aumentar mais ainda o risco desse paciente ele desenvolver alguma lesão. Gente, só respondendo aqui as mensagenzinhas no chat. Então, com relação às avaliações, são 3 avaliações que vocês vão fazer. E já está disponível para vocês. Aí, quem não tiver acesso ao site, fale com o coordenador de curso, o coordenador de vocês, para vocês conseguirem ter acesso, viu? Vanessa, você é do campus de Mangabeira? Se for, aí você procura a coordenadora, Gabriele. Então, como eu tinha falado no começo, vocês têm até o final, até próximo mês para responderem. Mas veja bastante, veja logo essa questão do sistema para você ter acesso, porque senão vai acumular as avaliações, aí fica muito conteúdo para você ter que revisar e fazer. Então, gente, dando sequência aqui, né, eu falei para vocês sobre o 3 e certo no preparo e administração de medicamentos. Então, os 3 e certos são um protocolo que guia nossa prática para que a gente consiga minimizar erros, né, minimizar ali eventos adversos nesse paciente. Então, nessa lista, a gente tem ali o primeiro tópico, paciente certo, em que a gente vai verificar a identidade do paciente, usando pelo menos 2 identificadores como o nome completo e a data de nascimento, antes de qualquer administração. Vamos também levar em consideração se o medicamento ele está certo
ou seja, conferir o nome do medicamento na prescrição e no rótulo, verificando ali também na prescrição se o paciente ele não possui alergia a esse medicamento antes da gente preparar. A gente precisa também verificar a dose certa, se a dose ali na prescrição ela está adequada, a fim de minimizar erros. Também a via de administração, se ela está certa, ou seja, se é um medicamento que ele só pode ser aplicado de forma intravenosa, para a gente não fazer intramuscular, então a gente precisa verificar a via de administração desse medicamento, se ela vai ser oral, venosa, muscular, subcutânea, o horário certo também, administrar o medicamento sempre no horário certo, para garantir a eficácia terapêutica, ou seja, principalmente ali, antibióticos, né? A gente precisa ter esse cuidado. Validade certa também, verificar ali a data de validade antes da gente preparar o medicamento. Compatibilidade, ou seja, se esse medicamento ele vai ser compatível com outras soluções ou medicamentos. Por exemplo, se é um medicamento que ele precisa ser administrado num soro fisiológico ou num soro glicosado, forma e apresentação certa, checar se a forma farmacêutica, ou seja, se ele é comprimido, solução, cápsula, é a correta para a via e para o paciente também. Se, por exemplo, é um paciente idoso que está com sonda, se for um medicamento em cápsula, a gente tem que ter cuidado, porque essa cápsula ela pode obstruir a sonda desse paciente. Então, a gente precisa verificar ali a forma de apresentação. Orientação ao paciente certa também, explicar ao paciente sobre o medicamento que está sendo administrado e a sua finalidade, para que ele serve. Registro certo, registrar. Após feita a administração, a gente vai ali na prescrição e vamos colocar que foi feito o medicamento no prontuário do paciente, o horário e detalhes relevantes. Se esse paciente lhe apresentou alguma reação, a gente precisa também registrar. Ação certa, garantir que o medicamento que você está preparando e administrando, ele está sendo administrado pela razão certa, de acordo com a condição do paciente. Então, você precisa também, o técnico vai ter ali a prescrição, que o médico que prepara essa prescrição, mas o técnico ele precisa ter o conhecimento para saber se os medicamentos eles estão adequados à condição do paciente, se faz sentido o paciente ele está utilizando aqueles medicamentos. Direito de recusa também. Então, a gente precisa informar o paciente que ele tem ali o direito, sim, é o direito dele de recusar o medicamento. Se o paciente ele não quiser tomar um antibiótico, se ele não quiser tomar o medicamento que você preparou, é o direito dele. Então, a sua função, se o paciente ele recusou, vai ser registrar e comunicar a equipe médica. Então, você vai registrar no prontuário do paciente que houve essa recusa e vai conversar com a equipe médica para que haja ali, então, uma alteração desse medicamento, para que haja um consenso. Tempo de administração certo. Então, a gente precisa respeitar também o tempo de infusão, administração adequado para o medicamento. Se é um medicamento que ele tem que correr ali no soro durante 2 horas, a gente precisa respeitar esse tempo de infusão e não fazer em mais tempo ou menos tempo. Então, gente, outro ponto aqui, né, que compete ali na parte do técnico de assistência de enfermagem, é a parte do balanço hídrico, que vocês vão ver, principalmente na disciplina de UTI, que na UTI a gente precisa ter esse controle do balanço hídrico do paciente. Eita. Então, o balanço hídrico, ele vai ter ali a mensuração dos ganhos e das perdas do paciente. Só um momento. Espirrar aqui. Ai, vontade de espirrar. Nariz coçando muito. Pronto. Então, assim, o balanço hídrico, ele vai ter ali a função da gente ter um cálculo de
um controle dos ganhos das perdas do paciente, tudo que está entrando nesse paciente e tudo que está saindo. Nisso, a gente precisa ter uma mensuração, ou seja, medir, calcular as entradas desse paciente. Nós vamos registrar com precisão rigorosa todos os líquidos que forem infundidos nesse paciente. Então, se o paciente está recebendo soro, está recebendo algum medicamento intravenoso, dietas interais ou orais também, e o volume de água em preparo de dietas e medicamentos. Então, a água que o paciente ele vai ingerir também, tudo isso a gente vai contar e registrar. Nisso, a gente precisa fazer isso de registrar essas entradas, esses ganhos, porque pacientes críticos e com disfunção renal ou cardíaca, eles têm tolerância limitada a volumes, e pequenos erros, eles vão se somando. Então, talvez o dia de hoje não conte, mas imagina, o paciente está recebendo mais líquido hoje, mais líquido amanhã, e amanhã isso vai se somando, o paciente ele vai retendo. Se o paciente tem alguma patologia que atinge ali os rins, ou o coração, alguma insuficiência renal, ou insuficiência cardíaca, o paciente ele já tem ali na uma predisposição a reter mais líquido. Então, se ele já está retendo, já tem essa predisposição, e, a gente está administrando mais e mais líquidos nesse paciente, ele vai reter mais e mais. Isso vai comprometer mais ainda o seu quadro. E nisso também a gente precisa ter atenção às saídas desse paciente. Então, a gente precisa ali ter no cálculo nosso, incluir a diurese desse paciente, as perdas por dreno, se o paciente fez uma cirurgia, está com dreno ali, a gente precisa também ter, colocar no balanço hídrico, vômitos também, o paciente está com alguma náusea, está vomitando bastante, está tendo diarreia, a gente precisa colocar isso anotar, registrar. Aspiração gástrica também, e até se o paciente está tendo muita febre, uma febre alta, um taquipneia, a gente registra também. E, além disso, a gente não vai apenas calcular o balanço hídrico, saber se é positivo ou negativo. A gente também vai comunicar imediatamente se houver desvios significativos à enfermeira e ao médico. Então, se o balanço hídrico ele for positivo excessivamente ou for negativo excessivamente, com sinais de desidratação. Então, se o balanço hídrico ele é negativo demais, ele vai indicar ali uma retenção, um edema. Se o balanço hídrico ele é negativo, ele indica ali sinais de desidratação desse paciente, o risco de desidratação. Então, isso vai permitir um ajuste rápido da terapia. Se o paciente está com balanço hídrico muito positivo, você está entrando mais do que ele está perdendo, vai ter ali um ajuste em medicamentos diuréticos para estimular ali a perda, também um ajuste na questão das infusões, na questão dos medicamentos que são intravenosos, da água desse paciente, da dieta. E também, se for negativo, já a gente vai ter a atitude contrária, um aumento na hidratação desse paciente, aumentar ali o soro desse paciente, aumentar os medicamentos, né, a questão das infusões, do consumo de água também, das dietas orais, ter essa atenção para aumentar a hidratação desse paciente. Então, a gente tem aqui, nesse quadro, um exemplo de balanço hídrico. Um exemplo de balanço hídrico, em que a gente vai registrar. O balanço hídrico, ele é feito a cada 2 horas. Então, iniciamos às 8 horas, nós colocamos ali a característica dos líquidos administrados e eliminados. Então, se o paciente está com sonda nasogástrica, e ele recebeu uma dieta de 200 ml, então a gente anota aqui 200 ml. Se foi oral, vamos anotar também sangue derivado, se o paciente recebeu sangue, doação, transfusão de sangue, soro, medicamentos no soro, isso na parte de ganhos. Na parte de perdas, a diurese também desse paciente, se o paciente está com sonda vesical de demora. Então, a gente vai anotar ali na bolsa coletora o volume de diurese que foi perdido. Se o paciente está com fralda, a gente vai pesar essa fralda para colocar ali a quantidade de urina que foi perdida. Secreção gástrica também.
Se o paciente está com drenos, a sudorese for excessiva também, a gente vai estimar o valor de perda, vômitos e fezes, a gente faz uma estimativa também. Então, isso é feito a cada 2 horas e no final do plantão, ou seja, do período de 24 horas, a gente fecha esse balanço hídrico, fazendo a soma total de todos os ganhos, a soma de todas as perdas, e depois nós subtraímos para ver quanto fica a diferença, se essa diferença ela é positiva ou negativa. Deu para vocês entenderem essa parte do balanço hídrico? Balanço hídrico é uma coisa que, na prática, vocês fazendo, é mais fácil vocês associarem. E vocês vão fazer bastante, não se preocupe, nos estágios vocês fazem bastante quando vocês passam na UTI. Vocês fazem muito balanço hídrico e muitos sinais vitais. Então, sobre humanização e comunicação terapêutica, que também é uma abordagem que nos compete. Então, agora a gente faz um link com aquela primeira aula que nós tivemos, que eu falei para vocês, né, sobre a humanização na saúde, sobre o cuidado integral, sobre a gente precisar ter uma escuta ativa, a gente acolher esse paciente, criar vínculo com esse paciente. Então, tudo isso também vai guiar nossas condutas, né? A gente precisa ter ali a escuta ativa e a empatia, porque tudo isso vai fazer com que esse paciente ele se sinta acolhido. Então, a gente vai, para fazer esse acolhimento, a gente, quando for perguntar o nome do paciente, nós também perguntamos como é que ele prefere ser chamado, porque assim a gente vai criar um vínculo com esse paciente, nós vamos reforçar que esse paciente ele expresse suas preocupações sem interrompê-lo, validando ali seus sentimentos, se o paciente está angustiado, se o paciente tem medo, a gente vai acolher, vai escutar esse paciente, a fim de reduzir a ansiedade, reduzir o medo, construir também um vínculo de confiança para que o paciente acredite ali no tratamento, com que ele tenha aderência a esse tratamento. Precisamos também ter uma comunicação que seja efetiva, usando ali linguagem clara, simples e direta a esse paciente, sem usar termos médicos, para que esse paciente ele consiga ali entender, né, os procedimentos que estão sendo realizados, entender ali o tratamento. A gente sempre vai garantir ali de explicar tudo o que nós estamos fazendo com o paciente, permitir ali, pedir o consentimento, garantir ali também que esse paciente ele tenha entendimento do que está acontecendo com ele. Que assim a gente coloca o paciente num papel de protagonista do seu cuidado, e não só de receptor do cuidado. O paciente ele vai participar ali da assistência também, e é um direito fundamental na saúde, esse paciente ele ser protagonista do seu próprio cuidado. Vamos também reforçar ali o respeito e a autonomia desse paciente. Então, sempre que possível, a gente vai ajustar a rotina de cuidados, de higiene, de medicamentos, de acordo com os hábitos desse paciente. Então, não faz sentido você administrar um medicamento às 4 horas, se é um paciente que às 4 horas ele está dormindo. Então, a gente vai acabar atrapalhando a rotina dele. A gente precisa ter uma rotina que se adeque ali já aos hábitos desse paciente, de colocar, de ver esses hábitos e colocar ali, ajustar nossa rotina de administrar um medicamento nos horários que sejam melhores para esse paciente, né, de que a gente não acabe atrapalhando o sono e repouso desse paciente. A higiene também não faz sentido colocar um banho para ser realizado às 5 horas da manhã, se o paciente vai sentir frio, vai causar desconforto a esse paciente. Então, a gente vai se ajustando aos hábitos, respeitando os hábitos e as preferências desse paciente. Horário de sono, de jejum também, porque o ambiente hospitalar por si só já é desconfortável. Então, a gente precisa garantir ali um conforto, um mínimo conforto para esse paciente, respeitando a rotina, garantindo ali a dignidade e individualidade. E o cuidado multiprofissional também. Então, a gente, enquanto técnico, a gente não vai estar prestando assistência sozinho. Nossa assistência,
ela vai ser ampla, né? A gente está ali desempenhando nosso papel enfermeiro também, o médico também, o fisioterapeuta, cada um desempenha suas funções, mas que em conjunto para garantir a qualidade, o melhor cuidado para esse paciente. Então, por isso faz necessário uma comunicação ativa ali com a equipe, troca de informações de médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, para garantir com que esse cuidado que está sendo realizado ao paciente ele seja integral. Então, por exemplo, se o paciente está recusando ali a dieta, a gente vai observar isso, vamos comunicar ao nutricionista e ao médico, né, a fim de que a gente possa manipular ali a dieta desse paciente para que esse paciente ele passe a ter uma melhor aceitação, com que essa dieta que está sendo ofertada ela seja melhor, ela seja agradável para esse paciente. Então, gente, antes da gente adentrar na parte agora das condutas para cada sistema, eu vou dar um intervalo de 10 minutos rápido, só para a gente tomar uma água e ir ao banheiro, e nós voltamos às 8h10. A gente vai para essa parte agora dentro das condutas, dentro dos sistemas que nós vimos nas aulas anteriores, para a gente encerrar. Então, 8h10 nós voltamos. Até já já, pessoal. Vou só fechar um pouquinho minha câmera e o microfone.
Pronto, gente. Voltamos. Pronto, voltamos para a última parte, né, da nossa aula. Agora sobre as condutas mais de acordo para cada sistema, né? Condutas mais individualizadas para cada um desses sistemas. Então, começando pelas condutas de enfermagem, que correspondem a patologias no sistema gastrointestinal. Então, se o paciente ele está apresentando ali, ele está se queixando de dor abdominal, seja decorrente de uma úlcera, de um pancreatite ou de uma gastrite, né, que são sintomas que são ali comuns para cada uma dessas patologias, o nosso foco vai ser em promover ali o alívio da dor desse paciente e a avaliação da eficácia do medicamento que for ofertado, que a gente administrar nesse paciente. Então, as ações práticas que o técnico ele vai prestar a esse paciente serão administrar analgésicos e medicamentos antiespasmódicos, ou seja, lembra que eu falei para vocês lá de gastrointestinal que medicamentos antiespasmódicos, eles vão ali agir reduzindo a contração da musculatura, né? Também para aliviar a dor. Então, a gente vai administrar esses medicamentos conforme a prescrição médica. Vamos, além disso, de administrar, nós vamos avaliar a dor, o local que esse paciente está se queixando. É uma dor mais na boca do estômago? É uma dor mais do lado direito, do lado esquerdo? Então, a intensidade de 0 a 10, o senhor está sentindo a dor enquanto? Vamos também avaliar ali os fatores que melhoram ou pioram essa dor. Essa dor, ela alivia, ela melhora se o senhor fica sentado, se o senhor fica deitado, se o senhor fica deitado de um lado. Então, a gente vai verificar isso antes de 30 minutos após a administração do medicamento. Vamos posicionar o paciente numa posição de conforto, né, um decúbito lateral com os joelhos dobrados também, para aliviar ali, para promover um conforto e alívio dessa dor abdominal. Se o paciente está se queixando de náuseas, apresentando vômitos também, então a gente vai ter o controle dessa êmese, o controle do vômito e a prevenção de desidratação e até risco de broncoaspirar, dessa secreção ela entrar ali, adentrar no trato respiratório inferior. Então, nas ações consistem em administrar antieméticos, medicamentos que vão ali reduzir esses sinais de náusea e de vômitos, conforme a prescrição médica, manter o paciente em jejum também, se prescrito, né? Oferecer uma dieta, ofertar ali uma dieta que ela seja leve, branda e fracionada, a gente reduzir ali em frações essa dieta, não administrar em grandes quantidades, porque isso vai estimular mais ainda. Se o paciente está vomitando e come bastante, ele vai promover ali, piorar o quadro do paciente, realizar o balanço hídrico rigoroso, ou seja, o paciente tem um risco de desidratação por meio desses vômitos, então a gente vai ter ali o cálculo para garantir que esse balanço hídrico, para verificar, né, se esse balanço hídrico está sendo positivo, se o paciente está perdendo mais, no caso negativo, se ele está perdendo mais do que ele está ganhando. Então, manter acesso venoso pérfio para hidratação parenteral também, se necessário. Então, a gente vai puncionar esse paciente para garantir que, se for ofertado ali soro para reidratação desse paciente, esse paciente ele já esteja com acesso ali. Então, hemorragia digestiva, seja alta ou baixa. Então, identificação precoce do sangramento. Então, o paciente está ali com vômitos e tem presença de vômito, de sangue no vômito, sangue nas fezes também. Então, a gente vai ter ali a identificação rápida desse sangramento e a monitorização para que esse paciente não acabe chocando, de perder tanto, desidratar, perder bastante sangue e ter risco de choque. Então, nós vamos fazer isso por meio da monitorização de sinais vitais, né? Se o paciente, um paciente que está apresentando choque, ele apresenta taquicardia ou hipotensão,
Então, vamos observar também as características das eliminações. Se o paciente apresenta melena, ou seja, fezes escuras que tem ali sangue, né, nas fezes, ou hematêmese, um vômito com sangue. E preparar esse paciente, também auxiliar no preparo desse paciente para exames diagnósticos ou procedimentos, como, por exemplo, a endoscopia, que vai avaliar essa hemorragia, a origem dessa hemorragia, o motivo que está gerando essa hemorragia. Então, e se o paciente, né, um sintoma clássico aqui também, dentro dessa área do sistema gastrointestinal, é a diarreia e constipação, que a gente até viu na aula de sistema gastrointestinal. Então, a gente precisa ter ali um foco na regulação do hábito intestinal desse paciente, trazer a normalidade e em cuidados com a pele também, que essa pele ali vai ficar mais vulnerável para lesões. Então, na diarreia, a gente vai monitorar a frequência característica dessas fezes. Vamos também ter uma atenção para prevenir a desidratação desse paciente, realizar uma higiene ali na região perineal rigorosa e aplicar barreiras de proteção na pele, creme barreira também, garantir que essa pele ela sempre fique seca, né? Para que não ocorra ali lesões ou irritações também. E no caso da constipação, a gente vai incentivar esse paciente à ingestão, ao aumento da ingestão de líquidos, ao consumo de fibras, se for permitido por nutricionista, pela avaliação do nutricionista e do médico. Vamos estimular ali a deambulação para que esse paciente ele consiga, por meio dessa deambulação, de promover ali o paciente andar, ele consiga estimular ali os movimentos intestinais também, para evacuar e administrar laxantes e até fazer enemas conforme prescrição também nesse paciente. No que corresponde às condutas de enfermagem no sistema cardiovascular, quais são o que o técnico, as ações que o técnico ele vai precisar, né, atuar se o paciente apresenta algum sintoma que corresponde a esse sistema? É, só um momento. Pronto. Então, assim, se o paciente apresenta algum sintoma que corresponde ao sistema cardiovascular, quais serão nossas atenções? Então, se o paciente está apresentando ali uma síndrome coronariana, por exemplo, o paciente está infartando, está com dor no peito, dor de angina, então a gente vai ter ali o foco em promover um alívio dessa dor, que ele apresenta essa dor torácica, e uma redução da demanda de oxigênio do miocárdio. Então, a gente vai promover o quê? Garantir que o paciente ele se mantém em repouso absoluto no leito, para não aumentar ali a dor, piorar essa dor que ele está sentindo, monitorar os sinais vitais do paciente, fazer também ali um eletrocardiograma, se disponível, também continuamente, para que a gente possa verificar como está ali a questão cardiológica, administrar oxigênio se o paciente está com saturação baixa, se for prescrito, e atentar-se à administração do protocolo de dor, então, o paciente está apresentando dor torácica intensa, a gente vai administrar morfina, promover ali oxigênio, administrar também medicamentos nitrato e o ácido acetil salicílico para esse paciente, né, que faz parte das condutas para o paciente estar infartando. Então, se for ali também com patologia comum, uma insuficiência cardíaca, a gente vai precisar priorizar a nossa conduta no foco do controle da sobrecarga hídrica. Como eu falei, paciente com insuficiência cardíaca é um paciente que ele vai reter bastante líquido, ele vai ter uma retenção acentuada. Então, a gente vai promover o controle dessa sobrecarga hídrica, de que a gente não esteja infundindo líquido demais no paciente, e uma melhora da oxigenação também. Então, a gente faz isso. Que serão as nossas ações? Manter o paciente numa posição Fowler, ou seja, com a cabeceira elevada, para facilitar ali, a abertura das vias aéreas, facilitar essa respiração do paciente, conforto respiratório, realizar o balanço hídrico, o controle da entrada e da perda do paciente, observar edema também, né, o inchaço ali dos membros inferiores, presença de dispneia, ou seja, o paciente está com dificuldade respiratória ou tosse,
administrar diuréticos e vasodilatadores conforme a prescrição médica e monitorar também como está a diurese do paciente. No caso da hipertensão arterial, então, o paciente está com níveis pressóricos elevados, a gente precisa ter ali o controle e promover ações de educação em saúde do paciente, porque para a hipertensão arterial precisa que o paciente entenda ali sua patologia e como funciona o tratamento também, para que ele tenha aderência. Então, nisso, as ações consistem em aferir essa pressão arterial nos momentos prescritos, administrar antihipertensivos, né, medicamentos ali para o controle de níveis pressóricos e observar possíveis efeitos colaterais também, orientar sobre a importância de uma dieta que seja hipossódica, hipolipídica, né, de mudança de hábitos alimentares, incentivar também o repouso e a redução do estresse, porque tudo isso vai influenciar no aumento da pressão arterial. Também, além disso, a gente pode impulsionar em orientar a prática de atividade física para esse paciente, a fim do controle dos níveis de pressão. E no caso do risco de trombose, também, ali, pós-procedimentos, o paciente fez uma cirurgia, então, e tem um risco de trombose, a gente precisa garantir o nosso foco na prevenção de formação de coágulos, que esses coágulos, eles vão obstruir artérias, e isso vai também gerar ali problema como um infarto, um AVC nesse paciente. Então, formação de trombos, né? No caso, nossas ações serão estimular a deambulação precoce. Então, por isso que depois que o paciente ele faz qualquer procedimento cirúrgico, após um período de tempo, ele precisa ter essa deambulação, ele precisa se movimentar para reduzir ali o risco de formação de trombos. Aplicar meias de compressão elástica ou dispositivos de compressão pneumática também, se prescrito, ou seja, meias, cintas também, para justamente auxiliar na diminuição do risco de trombose, administrar medicamentos anticoagulantes e antiagregantes para ali impedir a formação de trombos e coágulos, conforme a prescrição médica, e observar sinais de sangramento. Como esses medicamentos eles vão reduzir ali a coagulação, então o paciente ele vai ter um risco maior de sangramento, de ter hematomas, petequias, os sangramentos gengivais nas mucosas. Então, a gente precisa também ficar atento a esse risco de sangramento. Tá horrível que o vento tá vindo bem pra cá, pro meu cabelo. O cabelo tá todo doidão aqui. Então, quando a gente fala, né, de condutas que competem ao técnico de enfermagem no sistema respiratório, quais serão as patologias comuns, quais serão nossas ações dentro dessa área? Então, se o paciente, né, com problema respiratório, as patologias mais comuns, as queixas serão dispneia, insuficiência respiratória. Então, nosso foco ele tem que ser ali na melhora da ventilação e da troca gasosa, ou seja, colocar o paciente numa posição com a cabeceira elevada na posição de Fowler, ou que seja mais confortável ali para esse paciente respirar. Administrar oxigenoterapia conforme a prescrição, seja ela por máscara, seja ela por catéter nasal, e monitorar a saturação desse paciente para garantir que essa saturação esteja boa, adequada. Monitorar também como está o padrão respiratório desse paciente, se esse paciente não está tendo uma frequência respiratória rápida demais, se ele está fazendo uso de musculatura acessória, se ele não está com áreas azuladas também de cianose, então a gente vai observar a coloração dessa pele. Tudo isso vai ser indicativo, assim, de como está o padrão respiratório desse paciente, se não está comprometido. Então, em questões de doenças obstrutivas, como, por exemplo, a DPOC e a asma, a gente precisa colocar o nosso foco, a nossa visão, para promover uma facilitação da respiração e remoção de secreções ali desse paciente. Então, nossas ações serão de auxiliar na realização de nebulizações e administração de medicamentos broncodilatadores também, incentivar ali a tosse desse paciente,
em expiração profunda também, estimular a hidratação oral para esse paciente, se permitido, se liberado para esse paciente, a fim de fluidificar essas secreções e para facilitar com que esse paciente ele consiga eliminar. Manter o ambiente livre de fatores que possam desencadear crises asmáticas, fatores irritantes, como, por exemplo, fumaça, pó, perfumes fortes também. Se o paciente apresentar ali hipertermia e risco de infecção, né, no caso, o paciente está com uma pneumonia, ele vai ter essa hipertermia e esse risco maior de infecção, então a gente vai colocar o nosso olhar para o controle da temperatura e da prevenção de disseminação. Então, vamos monitorar a temperatura corporal do paciente, administrar medicamentos antitérmicos, realizar a higiene oral frequente também desse paciente, né, monitorar as características da expectoração, como é que está a secreção, a cor, o odor, a quantidade dessa secreção, e incentivar a ingestão, né, de líquidos para reidratação e para fluidificar as secreções desse paciente. Então, nosso olhar para um paciente que apresenta patologia do sistema respiratório vai ser nesses pontos, né, da gente garantir com que esse paciente ele tenha uma boa respiração, com que ele tenha uma boa saturação também. Nas condutas que competem dentro do sistema endócrino, então, se o paciente, peraí, se o paciente ele está na patologia mais comum desse sistema, coloquei aqui a diabetes mellitus, né, uma descompensação também, diabetes descompensada, que vai evoluir para uma cetoacidose diabética, por exemplo. Então, nosso foco vai ser em garantir a estabilidade metabólica desse paciente e prevenção de agravos, né? Garantir o controle da glicemia desse paciente, prevenir, detectar rapidamente sinais de hipo ou hiperglicemia, monitorar desequilíbrios hidroeletrolíticos, né? Por exemplo, sódio baixo, potássio baixo também, e educar o paciente sobre a prática do autocuidado. Então, nossas ações serão monitorar esse paciente e garantir ali o suporte terapêutico, realizando o HGT, a glicemia capilar, né, nos horários prescritos, ou de hora em horas, em caso de uma descompensação, registrar rigorosamente o balanço hídrico desse paciente, verificar e anotar sinais vitais, incluindo a avaliação da frequência e profundidade da respiração, porque o paciente está com a diabetes compensada, que evolui para uma cetoacidose, ele vai ter ali uma respiração mais rápida, né, questão de alteração da respiração desse paciente, administrar insulina e soroterapia conforme a prescrição médica, então a gente vai seguir ali os 13 certos para preparar e administrar essa insulina, e oferecer suporte à higiene e ao conforto desse paciente também. E no que corresponde às condutas de enfermagem dentro do sistema urinário, a gente tem, né? Só um momento, até acabou fechando. A gente tem ali as patologias mais comuns do sistema urinário: lesão renal aguda e infecção do trato urinário. Então, na lesão renal, seja aguda ou insuficiência renal aguda, a gente precisa colocar o nosso olhar para a monitorização hemodinâmica e renal, avaliar ali o controle e controlar o volume de líquidos e eletrólitos desse paciente também, que é um paciente que vai ter ali retenção, que ele vai ter ali uma insuficiência, então a gente não pode infundir volumes demais nesse paciente. Nos eletrólitos também, potássio, sódio, monitorar o débito urinário, a frequência urinária, o volume urinário desse paciente e a resposta aos diuréticos também. Garantir a administração de medicamentos ajustada à função renal também. Como é um paciente que ele já tem comprometimento, então ele não pode ali
tomar medicamentos que vão piorar ali seu quadro, que vão afetar ali seu quadro. Então, nisso, a gente precisa ter um controle dos parâmetros e a comunicação, realizar balanço hídrico rigoroso do paciente, aferir ali o peso diário para ver se esse paciente não está retendo bastante, comunicar imediatamente ao enfermeiro ou médico se o débito urinário ele for inferior a 30 ml por hora, ou seja, o paciente está com volume urinário menor do que o normal, então ele tem ali um quadro de oligúria, coletar amostras de sangue para exames ali que vão verificar a questão da saúde renal, como ureia, creatinina, eletrólitos, e monitorar sinais vitais frequentemente, especialmente a pressão arterial desse paciente. E no que corresponde ao trato urinário associado a catéter, ou a infecção do trato urinário associada a catéter, como, por exemplo, uma infecção que ela é adquirida por meio de uma sonda vesical, então a gente precisa ter a manutenção da técnica asséptica e a remoção oportuna. Então, assegurar ali o manejo correto da sonda vesical de demora para evitar a introdução de micro-organismos nesse catéter e reavaliar diariamente a necessidade de manter o catéter, se não tem ali riscos de infecção, sinais inflamatórios. Então, a gente precisa ter ali um cuidado de realizar a higiene perineal e do meato urinário diariamente e após as evacuações desse paciente, com água e sabão neutro, manter o sistema de drenagem fechado e estéreo. Nunca a gente vai desconectar a sonda da sua bolsa coletora, porque quando a gente desconecta, aumenta ali o risco de micro-organismos adentrarem. É um sistema que ele é estéreo, manter a bolsa coletora sempre abaixo do nível da bexiga e fora do chão também, para que o conteúdo ali não retorne para a bexiga. Esvaziar a bolsa coletora assim que ela atinge a sua capacidade. Então, quando ela estiver 2/3, a gente já vai, né, esvaziar essa bolsa para fazer com que esses micro-organismos não aumentem ali o risco de micro-organismos adentrarem na sonda, e assim a gente previne riscos de infecção nesse paciente. Também a gente vai ter controle com a higiene do paciente, que é necessário, e vamos avaliar diariamente essa sonda, para ver se não está apresentando já sinais inflamatórios e a necessidade de troca. Então, gente, vocês viram o apanhado geral das condutas. Eu já passava nas aulas, nos slides. Foi só para reforçar para vocês, né? A gente ter o foco só agora nas condutas do técnico de enfermagem para esses pacientes, né? De acordo com as queixas dos sistemas que a gente viu nas aulas. Então, alguma dúvida? Vocês também verão isso na prática, nas disciplinas, como eu estava falando. Farmacologia, vocês já vão ter acesso, né, à parte de preparo e administração de medicamentos. Em TBE também vocês verão essas condutas na prática e nos estágios também. Gente, muito obrigada pelo retorno. Né, eu coloquei aqui no último slide da gente, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né, que é uma frase do Carl Jung, que ele foi psicanalista, psicólogo, então a gente tem essa necessidade, mesmo com toda essa teoria, a gente vendo ali a teoria de uma execução no procedimento, a gente lembrar ali dos valores da humanização, de explicar o procedimento, de ter um cuidado empático, de ter atenção a esse paciente, às queixas desse paciente, de gerar um vínculo de confiança a esse paciente, para que a gente possa promover da melhor forma nossos cuidados e sempre promover ali a qualidade da assistência que a gente está fazendo a esse paciente, que ela seja humana, integral. Exatamente. Esse slide também já está disponível para vocês no sistema. Para aqui o compartilhamento.
Pronto, pessoal. Ao todo, são 3 provas que vocês têm da disciplina. Ela fica disponível até o final do próximo mês. Assim, até próximo mês, a data eu não consigo passar para vocês, mas é até o final do módulo, que vai até, salvo engano, assim, dia 20 e 28. Então, fica disponível para vocês fazerem as avaliações. Mais alguma dúvida? Quem está tendo dificuldade em entrar no sistema, né, que as provas, o material é tudo por lá. Até dia 20 do próximo mês mesmo, final do módulo de vocês, fica disponível para vocês responderem. Mas não deixe de última hora, não. Então, quem está tendo dificuldade de acessar o sistema, fale com os coordenadores, viu? Para que vocês não acabem, se sobrecarregando de material para fazer as provas. Show, Paloma, que bom. Pessoal, então eu encerro aqui a disciplina com vocês. Foi muito bom, muito oportuno. Agradeço demais pela interação que vocês tiveram, pelo retorno que vocês me deram, pelas dúvidas, pelos momentos também que vocês me relataram as experiências. Muito obrigada. É, Foi ótima essa disciplina. Agradeço imensamente também a colaboração de vocês, a compreensão. Desejo uma boa noite a todos, um bom final de semana, um bom restinho de terça, de sexta, no caso. Que vocês descansem bastante, né? Já se preparando para as próximas disciplinas. Encerrar aqui a gravação também da aula.